Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo aqui, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Olhe para mim agora. Elias está próximo ao ribeiro de Querite, quando ele recebe uma instrução de Deus de ir a Sarepta, fora dos termos administrativos de Acabe, o rei que o perseguia. Em Sarepta, Acabe não iria persegui-lo, estaria meio que fora de sua jurisdição. Mas Deus diz uma coisa ao profeta: vá para Sarepta, que eu ordenei uma viúva para te sustentar. Eu não sei o que Deus falou com essa viúva, eu não sei, eu só sei que Ele falou. Porque se Ele disse que falou, é porque Ele falou. E Ele disse: eu já ordenei a uma viúva para te sustentar. Ele não disse, e o texto não diz, que Ele pediu a viúva. Ele mandou, Ele ordenou, é o que diz o texto. Porque provavelmente, se Ele pedisse, ela diria não. Porque os recursos dela era tão pouco, que se Ele desse a opção a ela de não fazer, provavelmente ela não faria. E o mais interessante é que Elias está indo para lá, para a casa dela. Por quê? Qual é o propósito de Deus levar o profeta para a casa de alguém que tem tão pouco, com a proposta de que ainda o pouco que tenha seja dividido com o profeta? Parece estranho se não fosse uma orientação de Deus. Quando Elias começa a conversar com a mulher, volto a lembrar você, mulher esta, que Deus já tinha conversado com ela a respeito do profeta. Mas quando Elias chega para ela, para fazer com que o que Deus havia determinado fosse feito, as coisas mudam de figura. Porque uma coisa é ouvir o que Deus quer, outra coisa é fazer o que Deus quer. São duas coisas bem diferentes. Muitos de nós, em determinados momentos, sabemos o que Deus quer, a vontade, a ordenança, a determinação de Deus, e às vezes até dizemos amém. Mas quando chega na hora de pôr em prática o que
foi fácil na teoria, fica extremamente desafiador. Quando Elias diz para ela: faz um bocado, ou com um pouco do que você tem, tira um pouco e faz primeiro um bolo para mim. Ela disse: eu não vou poder fazer isso. Olha a quantidade de lenha que eu tenho. Com a quantidade de lenha que eu tenho, o Senhor já é capaz de fazer uma leitura do que eu tenho. O que eu tenho é tão pouco que pedir algo para mim é covardia. O Senhor está pedindo que eu tire da subsistência do meu filho. O Senhor está dizendo para mim que o Senhor quer que eu pegue da minha comida e do meu garoto e dê para o Senhor, que é um homem. Tem alguma coisa de errado nisso. Volto a lembrar você que ela está posicionando-se dessa forma, mesmo depois de Deus ter falado com ela. Por isso Elias diz: não temas. Porque, gente, inevitavelmente, se você está com medo de ser fiel a Deus, porque você tem tão pouco, é perfeitamente fácil de entender. Se quando você olha para seu aluguel e para seu dízimo, quando você olha para alguns compromissos e a fidelidade, você vai ter medo. E esse medo é perfeitamente normal. Só que Elias diz para ela: não temas, porque assim diz o Senhor. Se você conseguir romper este medo, Deus te garante, não sou eu, é Deus, que a farinha e o azeite não vão faltar. É importante nós entendermos isso, porque se não entendermos, vamos sofrer seriamente com essa situação. Deixa eu explicar uma coisa para você, e eu posso falar isso com muito orgulho hoje, ainda que não seja nada ilícito o que eu vou dizer, mas o seu dinheiro não muda a minha vida. Eu não recebo salário da igreja, mas o seu dinheiro pode mudar a sua vida. Se você quer saber, de março para cá, depois que entrou a pandemia, basicamente 95% dos meus compromissos foram desmarcados. Palestras que eu tinha para empresas e para instituições, eu fui obrigado a devolver. Aliás, não fui obrigado a devolver, porque o contrato me dava margem para não devolver. Mas eu devolvi, porque entendi que era legítimo o que as pessoas estavam requerendo de mim. Mas eu posso dizer a você que nesse ambiente tão caótico, nos últimos 2 meses, Deus abriu, eu não vou dizer portas não, Ele abriu a janela dos céus. Então eu queria impulsionar você, e quem caminha comigo aqui sabe, que para mim, oferta e dízimo é valor, não é preço. Para mim, se você chegar, alguém de uma igreja, que não é a nossa, há um tempo atrás, chegou e disse: pastor, eu queria dar meu dízimo aqui. E eu disse: você não pode fazer isso, porque você só pode dizimar aqui na igreja se você for membro aqui, ou se você não for membro de igreja nenhuma, mas reconhecer a autoridade do dízimo. E ele disse: mas eu sou membro em outra igreja, mas não quero dizimar lá. Eu vejo que vocês investem o valor, melhor aqui. E eu disse para ele: mas eu não vou receber seu dízimo. E ele disse: mas o senhor não sabe quanto é? A hora que o senhor souber quanto é, eu te garanto que o senhor vai querer. E eu disse para ele: independente do valor que tem, ele não é o suficiente para comprar meu princípio.
você pode ficar com o seu dinheiro. Porque nós entendemos isso aqui. Então, se hoje você tem pouco e está com medo, eu entendo isso. Mas eu queria que você tomasse coragem para fazer algo que possa mudar a sua realidade. É lógico que acompanhado de trabalho e de boa administração. Mas pastor, eu posso mudar minha vida financeira com quanto? Você pode mudar sua vida financeira com o melhor, porque não é preço, é valor. Você lembra quando as pessoas colocam baús de tesouros diante, de Jesus, naquele momento da oferta, onde ele está, e de repente vem uma mulher com 2 moedas, aparentemente insignificantes, ele chama seus discípulos e diz: eu preciso que vocês olhem para isso, porque esta mulher ofertou mais do que todos. Mas como assim? Ela só trouxe 2 moedas, e Jesus está dizendo: eu não estou olhando para aquilo que ela está trazendo, eu estou olhando para aquilo que ela está deixando. De onde essas pessoas trazem o que trouxeram? Elas poderiam trazer muito mais e não trazem. Mas de onde essa mulher trouxe, não tem mais nada. Entenda isso. É para esse ambiente que Deus olha. Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Deus não vê como o homem vê. Se você não tem nada para ofertar, pegue o envelope a si mesmo, e coloque uma oração junto desse envelope, e depois coloque aqui, para que isso mude sua vida. Não fique sem participar, não. O que você tem? É 10 centavos? É uma moedinha de R$1? É o que você tem, é o que você pode. É para isso que Deus está olhando. Porque se você nem isso for capaz de fazer, porque o seu emocional te desanimou, ou porque você se sente envergonhado por fazer isso você não fará por muito tempo. Porque quando você aprende a ser fiel sobre esse modelo, já sua história financeira vai mudar. Posso ouvir um amém?